Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com muito medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror, mas Jesus logo disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenho medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir até a ti, caminhando pelas águas. E Jesus disse: vem. Pedro então saiu ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, ele teve muito medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e lhe ajudou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se quiseres hoje, podes me tocar. Se quiseres hoje, podes me tocar. Se quiseres hoje, podes me tocar. Aqui a gente ressalta a fé de Pedro, né? Porque Pedro teve aquela audácia de dizer: se és tu, faça-me caminhando sobre as águas. E ele sai daquela barca e começa a caminhar, gente, sobre as águas, olhando para o mestre e caminhando sobre as águas. Agora, quando ele percebe que a força do vento era agitada, o mar começou a ficar agitado, as ondas começaram a vir, ele teve medo e afundou. Percebam aqui que ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Ele tira os olhos de Jesus. Filho e filha amada de Deus, preste atenção que hoje o que o Senhor quer nos dizer nessa liturgia, não dá para tirar os olhos de Jesus. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, a nossa tendência é afundar, Enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, ele estava caminhando sobre as águas. Mas, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar mesmo. Essa é a tendência de todo ser humano. Se tirar os olhos de Jesus, a tendência é afundar. Senhor, misericórdia, porque muitos de nós, às vezes, temos até esse intuito de fé, como teve São Pedro, né? Às vezes nos dá esse open, né? De dizer: não, eu creio, vai acontecer a graça. E muitas vezes a gente começa a caminhar rumo à nossa libertação, mas logo temos medo. Logo a gente se acovarda e logo a gente começa a olhar mais para a tempestade do que para Jesus. A gente começa a olhar mais para os problemas do que para Deus. E a gente começa a afundar. A tendência é a afundar. Que o Senhor possa te abençoar, filho. Eu sinto que hoje o Senhor está falando para você: não tire os olhos de mim, não. Volte a fitar os olhos em mim para que você possa vencer. Que o Senhor possa te abençoar muito nessa terça-feira. Que seja ainda uma semana de muita luz para você, com os olhos fitos no Senhor. Com as mãos estendidas, Senhor, eu quero abençoar todos aqueles que nesse momento nos acompanham. Traçando o sinal da cruz, eu confio tanto na tua infinita misericórdia. Sei que o Senhor está agindo, sei que o Senhor está curando, que o Senhor está libertando, e sei que o milagre pode acontecer. Por isso eu traço o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.